O mistério em torno do Conde de Saint-Germain. De forma impressionante, nunca se descobriu sua verdadeira identidade, muito menos garantir qual era sua origem nobre. Sabe-se apenas que ele era protegido do último dos Médici. E para quem estuda um pouco de história do esoterismo, sabe que os Médici tiveram um papel fundamental em guardar a chama de certos conhecimentos para a modernidade. Especula-se que ele era o filho do príncipe Rákóczi, da Transilvânia, e sua primeira esposa, uma Takeli, e que o bebê foi confiado à proteção de Gian Gastone de Médici, sétimo e último grão-duque da Toscana da Casa de Médici. A primeira referência ao Conde de Saint-Germain aparece no London Chronicle de 31 de março a 3 de junho de 1760, sob o título Histórias de um Misterioso Estrangeiro. Ele transitava pelos altos círculos da sociedade europeia, sendo um artista talentoso, músico, químico competente e dedicado estudioso da yoga e do tantra. A pedido de Luís XV, em 1757, o Conde de Saint-Germain teria usado suas habilidades como químico para remover defeitos de diamantes e esmeraldas. Era conhecido como um estudioso e linguista destacável de sua época. Falava alemão, inglês, italiano, português, espanhol, francês, grego, latim, sânscrito, árabe e chinês. O conde era ambidestro e podia escrever o mesmo artigo com as duas mãos simultaneamente, com a máxima semelhança. Além disso, conseguia memorizar páginas impressas após uma única leitura. Tinha hábitos peculiares com relação à alimentação que, junto ao seu elixir, consistia de aveia, sêmola e carne branca de frango. Entre 1710 e 1822 lhe são atribuídos inúmeros nomes que aparecem em locais distintos, como Conde Gabalém, Conde Hompesch, Príncipe Rákóczi, entre outros. Sobre isso, o Manly P. Hall nos diz: a natureza contraditória dos dados a respeito do Conde de Saint-Germain é evidenciada impressionantemente por diversas inconsistências cronológicas. Supõe-se geralmente que este misterioso adepto nasceu em 1710, mas a condessa Gerg declara que o tinha visto durante esse ano em Veneza e que parecia ter naquela época entre 45 e 50 anos de idade. Apesar do fato de que os registros eclesiásticos de Eckernford contêm uma referência de óbito em 1784, sabe-se que foi visto em diversas ocasiões subsequentes a essa data, tendo participado de uma conferência maçônica em 1785 e sido reconhecido em Veneza em 1788. A última menção histórica ao Conde de Saint-Germain data de 1822. Em tal caso, estava embarcando para a Índia. Novamente, essas informações foram tiradas do livro A Santíssima Trinosofia, do Manly P. Hall. Conta-se que ele afirmava possuir o segredo da juventude eterna, e em certa ocasião afirmou ter conhecido Cleópatra pessoalmente, em outra ter conversado intimamente com a rainha de Sabá. É fato que ele alimentava o mistério em torno de si, despertando curiosidade e simpatia. Além disso, muito do que sabemos sobre ele vem de relatos daqueles que conviveram com ele. Constantemente ele é referenciado como um homem singular, que se passava por fabulosamente rico e distribuía diamantes e joias com liberdade espantosa. Ele é mencionado em memórias e cartas da época, sempre cercado de mistérios. Aparece como agente jacobita em Londres, conspirador em Petersburgo, alquimista e conhecedor de artes em Paris e general russo em Nápoles. Tocou violino na sala de música em Versalhes, conversou com o escritor Horace Walpole em Londres, frequentou a biblioteca de Frederico o Grande em Berlim e conduziu reuniões iluministas nas cavernas ao longo do Reno. Conta-se que regeu uma orquestra sinfônica sem partitura e deixou composições escritas e confiadas ao Walsh, na Catherine Street, no Strand. O London Chronicle, de junho de 1760, afirmou que ele tocava e compunha com elevado bom gosto. O Barão de Glent relata ter conhecido a coleção de quadros e a quantidade de joias e diamantes coloridos de tamanho e perfeição extraordinários. Abre aspas. Pensei que estava diante dos tesouros da lâmpada maravilhosa de Aladim. Como artista plástico, o Conde de Saint-Germain se destacava pelas cores luminosas que conseguia. Acredita-se que ele conseguia esses resultados ao misturar madrepérola em pó com suas tintas. Assim como não sabemos quando e como ele morreu, sua riqueza e obras de arte desapareceram sem justificativa. Suspeita-se que o Conde de Saint-Germain foi o grande poder por trás da Revolução Francesa e acredita-se que Zanoni,
o famoso romance ocultista do escritor inglês Edward Bulwer Lytton seja o relato da vida e das atividades de Saint-Germain. Logo logo vai ter artigo e vídeo sobre esse livro por aqui. Os últimos anos de sua vida conhecida foram divididos entre sua pesquisa experimental em alquimia com Charles Hess e a Escola de Mistérios de Louis Lund em Schleswig, onde discutiam filosofia e política. Sua morte teria acontecido em 1784, mas seu funeral poderia ser falso. Essa suposição se dá pelo relato de uma conferência com a imperatriz russa em 1785 ou 1786 e na França em 1793. Foi visto também após sua suposta morte na Praça de São Marcos, em Veneza. Tá bom? E agora eu vou te convidar para desvendar os segredos ocultos do Saint-Germain. Ao fim dessa jornada de conhecimento e mistério, surge uma oportunidade única para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nas lições deixadas por esse mestre ascenso. Para os verdadeiros buscadores da sabedoria espiritual, há uma chave de poder à sua disposição. O curso Livro de Ouro de Saint-Germain, dos cursos mais comprados aqui do nosso canal, tá? Esse curso é sucesso aqui com a gente. Por quê? Porque esse curso oferece uma leitura comentada dos 35 discursos revelados no Livro de Ouro, onde cada palavra do mestre é rica em poder transformador espiritual. Mais do que simples ensinamentos, são decretos poderosos que você poderá aplicar diretamente em sua vida, elevando sua consciência e transmutando energias densas em luz, assim como Saint-Germain ensinou através da chama violeta. Não se trata apenas de uma leitura, é uma experiência viva, onde o mestre guia sua jornada pessoal de ascensão e transformação. Imagine poder aplicar esses decretos em cada situação da sua vida, transformando desafios em oportunidades de crescimento espiritual. Você está pronto para aprender com os mestres? Se está, é só seguir o primeiro link na descrição e você terá em suas mãos a sabedoria oculta que tantos almejam, mas poucos conhecem acessar verdadeiramente. E aí, gostou desse nosso vídeo sobre o Conde de Saint-Germain? Se você gostou, eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curtindo esse vídeo, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, inscrevendo-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça uma chave Pix para nós. E se você decidir comprar alguns dos livros indicados ou do nosso curso indicado, use o link de afiliado na descrição, porque isso nos ajuda a continuar o trabalho por aqui. Então era isso, até a próxima!